Olá, meus amados, meus queridos. Mais uma vez, pela misericórdia do meu Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, meus queridos. Assim, eu havia falado com vocês de que eu iria estar contando aqui para vocês algumas situações que eu passei na minha vida que mostraram a existência de Deus, que mostraram de que Deus, Ele é vivo, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Eu falei para vocês há um tempo atrás de que eu iria estar colocando aqui, né, essas histórias, né, histórias mais verdadeiras para vocês. Só que aí acabei não tendo como tá fazendo ainda, mas hoje, meus amados, eu decidi voltar novamente aqui para estar conversando com vocês a respeito de um sonho que eu tive, aliás, de dois sonhos que eu tive. Um foi há 3, 4 dias atrás e hoje novamente, né? Eu sonhei e os dois sonhos são continuação um do outro. Então eu achei assim, como se diz, eu nunca tive um sonho assim para sonhar assim, passando dias e dar continuidade a um sonho. E também, fora isso, esse sonho que eu tive, também foi algo muito forte a respeito da chegada do Senhor Jesus Cristo, meus amados. E para mim, a história de que eu já havia contado para vocês, do Senhor falando comigo que estava chegando, para mim já tinha terminado. Mas hoje, ou melhor, com esses dois sonhos que eu tive, dias assim, é, próximos, né? Eu vinha a quê? Eu vinha a dar continuidade a respeito da chegada do Senhor Jesus Cristo, né? Então, meus amados, espero que vocês possam estar ouvindo aqui o que eu tenho para falar para vocês. Que vocês também antes venham fazer suas orações a Deus, entendeu? Comecem antes de ouvir o que eu estou falando com vocês, façam uma oração a Deus. Falem com o Senhor a respeito do que eu estou falando com vocês. Se for algo de Deus, se for algo verdadeiro, que isso venha produzir em vocês fruto de vida e salvação. E se não for, que vocês vão esquecer o que vocês aqui ouviram eu contar para vocês nesse momento. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele determina na palavra dele. E eu não sou de acreditar em sonho, meus amados, porque eu já sonhei tanta coisa, já sonhei até mesmo que eu fiquei rica. E até agora eu estou esperando essa riqueza, né? Materialmente falando, e não chegou até a mim, né? É lógico que eu tenho sim a riqueza da presença de Deus, pela misericórdia dele em minha vida. Mas a riqueza mesmo material eu não tenho, meus amados. E, no entanto, eu não sou de colocar sonho na minha cabeça. Mas esse sonho, ele foi algo assim tremendo para mim. Que naquele momento que eu sonhei, que eu terminei de sonhar, que eu terminei de contar para o meu marido, aí eu fui até o banheiro me higienizar, né? E naquele momento, o que aconteceu? Quando eu estava ali, Deus falou comigo. Deus falou comigo. O Senhor Jesus Cristo está chegando. Aí me veio a ideia. Então eu vou novamente fazer um vídeo. Novamente eu vou fazer um vídeo. Porque assim, eu não iria mais fazer vídeo nenhum a respeito desse assunto, meus queridos. Porque para mim já estava encerrado aquela situação. Eu já havia feito o que Deus havia me pedido, pronto e acabou. Mas novamente me veio algo da parte do Senhor a respeito de que o Senhor Jesus Cristo está chegando, que nós temos que nos preparar, meus queridos. Então, faça suas orações a Deus. Quando vocês agora forem assistir esse vídeo, orem a Deus, peçam a Deus, Senhor, se o que ela está falando vem da parte do Senhor, que eu venha, através desta mulher, através desse vídeo, que eu venha me fortalecer na palavra do Senhor, que eu venha ter forças, ânimo e coragem para poder obedecer a tua palavra, para poder guardar, praticar a tua palavra. E se for algo que ela está falando para aparecer, e se for algo que ela está falando porque, sei lá, de repente, não sei o que pode estar acontecendo na mente das pessoas, a gente não consegue ter esse domínio de saber o que está passando na mente das pessoas.
Mas se for algo que ela está fazendo que não vem de ti, que eu venha esquecer. Que eu venha esquecer esse vídeo, que eu não venha me lembrar nunca mais dele. Mas se for algo que vem de ti, se for algo que é para minha salvação, se for algo que for para me alertar, para fazer eu alertar outros que eu conheço, que o Senhor venha produzir em mim vida através desse vídeo. E que eu venha ter ânimo, força e coragem para vencer a mim mesmo, para vencer esse mundo, para conseguir pôr a tua palavra em prática, meus amados. Porque hoje em dia, antigamente, Deus falava com as pessoas através de sonho, através de visões. Hoje em dia existe a palavra de Deus. Hoje em dia, como se diz? Hoje em dia as adivinhações não é mais do homem, e sim de Deus. Mas só que esse sonho, meus amados, foi muito forte. Por isso que eu estou falando com vocês, porque quando eu terminei esse sonho, que eu falei com o meu marido, que eu ouvi da parte do Senhor, de que o Senhor Jesus Cristo estava voltando, eu peguei a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e eu fui ver o que estava falando na palavra de Deus a respeito do sonho que eu tive. E confirmou na palavra de Deus, meus amados. E no momento em que eu li aquela palavra, entendeu? Aquilo ali produziu em mim a testificação do Senhor, da palavra de Deus, meus queridos. E é por isso que eu estou aqui novamente. Não vim fazer o vídeo que eu havia falado para vocês que iria fazer, que é a respeito das histórias que aconteceram na minha vida, histórias verdadeiras, mas só que eu vim aqui para falar a verdade da palavra de Deus através de uma revelação que na palavra de Deus também está escrito que nos últimos dias aconteceriam. Nos últimos dias está escrito que os jovens iriam profetizar e que os velhos iriam sonhar. Eu não sei em qual dessas fases que eu me encontro no momento, não sei se é a fase de jovem, porque eu já passei da adolescência, já passei dos 30 anos, mas não sei também se já estou na fase da velhice, apesar de não chegar aos 60 anos ainda, mas eu sei de uma coisa, falou na palavra do Senhor que nos últimos tempos Deus iria mostrar para os seus servos de que ele estaria chegando, de que a palavra dele iria se cumprir, meus queridos. Então, por isso, ouçam, reflitam, orem a Deus e peçam para que Deus confirme seus corações se o que eu estou falando aqui, se é uma besteira, se é uma bobagem da minha cabeça, ou se é a palavra de Deus se cumprindo, meus amados, para que nós possamos estarmos preparados para a chegada do Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas o tempo já foi determinado, meus queridos. O tempo, meus amados, já foi determinado. O século já foi determinado, a geração já foi determinada, porque Deus falou com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus falou que através de Abraão toda a nação da terra seria abençoada. Quer dizer, todos aqueles que dessem continuidade ao caminhar de Abraão, seguindo a Deus, seguindo ao Senhor Jesus, todos aqueles que tivessem Abraão, pai da fé, iriam também ser abençoados. Deus falou. Ele falou isso, meus queridos. Então, Deus também falou o quê? Deus falou que ele faz justiça até a 3ª e 4ª geração. Mas ele também faz misericórdia até 1000 gerações. Uma geração, meus amados, não tem como voltar atrás, não tem como uma pessoa começar uma geração e parar e depois começar novamente outra geração. Não, meus queridos, uma geração vai dando continuidade, ela vai seguindo em frente. Ela vai seguindo em frente. Então Deus determinou com Abraão, ele faz misericórdia até 1000 gerações. Está na palavra do Senhor. Até 1000 gerações. Então, meus amados, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Deus falou que através das coisas que a força da natureza iria nos revelar, nós saberíamos que o Senhor Jesus Cristo está chegando. E também através, como se diz, através da misericórdia do Senhor, ele também falou o quê? Que é até 1000 gerações. Em que geração eu estou? Em que geração você está? Qual é a geração que nós nos encontramos? Eu não sei.
Eu não sei fazer essa conta, meus amados. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus Cristo está chegando a qualquer momento. Vamos nos preparar, vamos nos preparar. Não há tempo para perder tempo, meus queridos. Vamos estar prontos pela misericórdia do Senhor. Eu não tenho capacidade alguma de me preparar por mim mesma, mas através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos capacita, meus amados. Então vamos, através desse sangue do Senhor Jesus Cristo, através do arrependimento, através da conversão de nossas vidas, nossas almas, vamos sim, pela misericórdia do Senhor, pegar para nós essa bênção de Abraão, para que nós possamos ter a salvação eterna, meus amados. Então vamos ao sonho, tá bom, meus queridos? Então foi assim, de repente eu apareci em um lugar alto, aonde dava para se ver o mar. Esse é o primeiro sonho que eu estou contando para vocês. E o que aconteceu? Naquele lugar era onde a minha mãe morava. E a minha mãe, hoje, ela está viúva. Mas no meu sonho ela havia casado novamente. Então minha mãe estava mexendo nas coisas dela, preparando as coisas dela naquele momento em que eu cheguei na casa dela. E o que aconteceu? De repente eu vi que pela frestinha que se encontrava em volta da cerca da casa da minha mãe, começou a jorrar água. Então eu falei para minha mãe, mãe, a senhora não está vendo isso? Tá jorrando água aí dessa madeira que tá na casa da senhora, cercando a casa da senhora. Mãe, essa água vai invadir tudo. Quem é que consegue segurar a água? Ninguém consegue segurar a água. Mãe, vamos nos arrumar. Vamos nos aprontar, mãe. Vamos nos preparar. Porque essa água vai invadir tudo. Vamos pegar as coisas que tiver que pegar. Pega aí o remédio da senhora e vamos. Nisso, gente, eu saí para fora da casa da minha mãe. Quando eu saí para fora da casa da minha mãe, o que aconteceu? Tinha um monte de pessoas lá fora da casa da minha mãe. Pessoas que faziam parte da minha família, muitas pessoas que faziam parte da minha família, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas mesmo. Aí eu fiquei assim olhando para aquelas pessoas e aí de repente me veio a ideia. A sua mãe tem muitos sacos de lixo. Pega essas pessoas, esse monte de gente aí, fala para cada uma delas pegar um saco de lixo e encher com alguma coisa que vai ser útil e subir pro monte. Nisso, o que aconteceu, gente? Eu falei com aquelas pessoas, falei, gente, todos vocês que estão aí, vem aqui, entra aqui, todo mundo aqui. Cada um pega um saco de lixo aí e procura encher esse saco de lixo. Coloca comida, coloca panela, coloca cobertor, coloca toalha, coloca calçado, todos os calçados que vocês encontrar. Coloca também água, pega fósforo, pega isqueiro. Enche esse saco de lixo aí com essas coisas, gente. Não se preocupe com mais nada. Pegue somente essas coisas que eu estou falando. Vamos, todo mundo, vamos. Aí as pessoas, então, minha mãe começou a demorar. Eu falei, mãe, vamos logo, mãe, se apressa. Apressei ela, apressei o marido dela. E o que aconteceu? Essas pessoas começaram a entrar, começaram a encher os sacos de lixo com essas coisas que eu estava falando. Eu falei, pega também os alimentos, pega as comidas. Pega as coisas, gente. Pega as panelas pra gente cozinhar a comida. E aquelas pessoas começaram a pegar aquelas coisas. Então, eles iriam descer. Nisso, quando eles estavam descendo, eu falei, não, por aí não. Se vocês forem descer, essa água que tá vindo, com essa força que ela tá vindo, ela vai nos matar. Vamos subir para os montes, porque Deus falava na palavra dele, quando tinha algo assim em relação a coisas perigosas, situações perigosas, ele falava para as pessoas subirem para o monte. Então vamos para o monte, gente. Não vamos precisar se socar dentro da mata, mas vamos para os montes. Já que a gente está perto do monte aqui, vamos para o monte. Então aquelas pessoas começaram a me ouvir, né? E começaram a subir com os sacos de lixo, né? Com aquelas coisas que eu havia falado, para os montes. E o que aconteceu? Aí eu me acordei. Me acordei, gente. Não sei mais o que aconteceu. Aliás, eu não me acordei, me acordaram, né? Meu marido acabou me acordando e eu não tive como ter continuidade daquele sonho. Aí eu falei, poxa vida, o que será que iria acontecer naquele sonho, né? Aí fiquei naquela assim, mas também não tive entendimento nenhum a respeito daquele sonho. Aí tudo bem. Passou-se 2 dias, 3 dias, acredito que uns 3 dias. Aí então eu fui pra Santos, né? Pra outra cidade, né? Que eu moro aqui no Guarujá. Fui pra Santos.
Quando eu cheguei lá em Santos, resolvi o que eu tinha que resolver, já na parte da tarde, da noite, né? Quando eu tava vindo para casa já, eu encontrei com uma pessoa de que eu não conheço, aliás, uma pessoa que eu não via ela há muito tempo, sabe, gente? Uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma pessoa que eu trabalhei com ela. E, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi ela. Eu falei, nossa, não acredito que eu te encontrei aqui, né? Aí peguei, cumprimentei ela, falei com ela. Nisso a gente viemos juntas, né? E começamos a conversar, tudo. Aí veio o ônibus, a gente entramos no ônibus e a gente começou a conversar. E então a gente começou, de repente, a tocar em assuntos a respeito dos últimos acontecimentos, né? A respeito das forças da natureza, começamos a falar a respeito disso. Então ela começou a falar e daqui a pouco ela me fez lembrar também de um sonho que eu tinha, né? Em relação a forças da natureza também. Foi na hora que eu contei a respeito desse sonho para ela. Aí então ela pegou e falou assim comigo, né? Falou, você sabe o significado desse sonho que você teve? Eu falei, não. E essa pessoa, gente, ela nem mesmo é cristã, mas Deus deu a revelação para ela do meu sonho. Porque assim, naquele momento que eu tive aquele sonho, eu falei, meu Deus, mas o que quer dizer esse sonho? Estranho, um sonho assim, tão real, que parecia que eu estava vivenciando aquela situação, sabe, gente? E eu fiquei assim curiosa também para saber o final do sonho, porque meu marido me acordou, não tive assim como terminar o sonho, eu fiquei assim naquela curiosidade. O que será que teria acontecido no sonho, né? Nossa, o que quer dizer esse sonho? Mas parecia ser tão real. Aí tudo bem. Aí ela pegou e falou: sabe o que quer dizer esse sonho? Esse sonho quer dizer que aquelas pessoas que você viu na casa da sua mãe são pessoas que foram evangelizadas por você. Pessoas da sua família, pessoas que você conhece, pessoas que você trabalhou, pessoas da igreja, pessoas que você tem convivência com elas. São pessoas que, através de você, através do seu caráter, através da sua conduta como cristã, conheceram a Jesus, conheceram a Deus. E por causa da sua fé, elas também vão ser salvas a Jesus. Vão ser salvas a Deus. Receberão a salvação eterna por causa da sua fé. Aí eu falei, nossa, mas que forte isso daí que ela está falando, que intenso. Ela falou, e outra coisa, você falou que vocês foram para o monte, né? Que você falou com as pessoas para irem para o monte. Realmente, o monte é lugar de salvação. O monte é lugar de Deus, de olhar para os céus, de olhar para Jesus. É isso mesmo, é de onde vem o nosso socorro, é dos céus, é do alto, é de Deus. Eu falei, nossa, isso é muito intenso. Quer dizer, Deus, quando eu tive aquele sonho, eu não tive nenhum conhecimento de nada daquele sonho, mas só que Deus viu que em meu coração ficou aquele sentimento de querer saber mais, de querer tirar daquilo ali algum conhecimento. E Deus revelou a ela. Deus revelou a ela, porque o que ela falou, Deus testificou comigo, de que realmente era aquilo que ele estava falando comigo, de que ele queria falar através do sonho. Então, meus amados, ela falou, e você? Você voltou a dormir para terminar o sonho? Aí eu falei assim para ela, não voltei não, mas também, será que eu iria terminar esse sonho? Não acho que não tem nem mais como terminar esse sonho. Falei ainda para ela assim, né? Ela deu risada e tudo bem. A gente continuou conversando outras coisas, aí tudo bem. E, meus amados, hoje, um dia depois do que eu havia conversado com ela, eu estava dormindo, daqui a pouco me veio novamente a continuação do mesmo sonho, meus amados. Então, o que aconteceu? Nessa continuação do sonho, eu estava no mesmo lugar, só que num lugar mais baixo do que aquele anterior. E o que aconteceu? Nesse lugar que eu estava, dava também para ver aquele mar imenso. E, de repente, uma pessoa falou comigo. Falou, dona Eliane. Eu falei, oi, eu olhei para a pessoa. Aí ela falou assim, o que fala na Bíblia a respeito dos selos? Quantos selos que é mesmo? Aí eu peguei e olhei assim para ela, são 5. São 5 selos. Aí tudo bem. Aí daqui a pouco ela falou, dona Eliane, eu falei, oi. Ela falou, olha para cima do mar, olha para o alto. Aí eu olhei, quando eu olhei, gente, eu vi uma bola gigantesca, 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 gigantesca. Uma bola de fogo, um fogo alaranjado, sabe? Enorme, enorme. Mas uma bola de tipo um redemoinho, sabe? E aquela bola imensa, ela caiu dentro do mar. E quando ela caiu dentro do mar, aquela bola, ela produzia uma onda gigantesca, que imensurável, sabe? Que eu não tenho como falar qual a altura daquela onda, sabe?
E tinha uma pessoa que eu conhecia que estava dentro da água tomando banho. E quando ela viu aquela bola cair de fogo, ela nem se preocupou. Só que nisso, de dentro daquela bola de fogo, que era em forma de aspiral, em volta dela tinha uns aspiral, sabe? Uns círculos pretos. Só que ao mesmo tempo eles eram alaranjados por causa do tremendo poder do fogo que estava saindo deles. E de dentro daquela bola, quando ela caiu no mar, saiu um negócio, uma outra bola menor, azul anil. E veio em direção daquela pessoa que estava tomando banho no mar. E aquela pessoa, quando viu aquela bola, né? Eu acho que ela achou tão linda que ela iria pôr as mãos. Eu falei, não põe as suas mãos aí. Vem, sai dessa água. Aí aquela pessoa saiu da água. Quando ela saiu da água, aí eu não vi mais ela. Aí já pulou essa parte. Aí o que aconteceu? Aí, de repente, gente, a gente já apareceu em um outro lugar. Aí eu peguei e falei assim com as pessoas, né? Eu falei, vamos sair daqui. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Essa onda vai nos matar. Vamos sair daqui, vamos pro monte. Vamos todo mundo pro monte. A gente está próximo do monte, vamos pro monte. Porque lá no monte, essa onda não vai conseguir nos alcançar. Aí nisso todo mundo começou a me ouvir, começou a me obedecer. E nós fomos pro monte. Quando a gente subimos pro monte, a gente já estávamos já em um lugar seguro. Aquele lugar que a gente estava era seguro, a onda não ia chegar até aquele lugar. Só que aí, de repente, veio um rapaz e falou mesmo assim, eu vou descer lá embaixo. Eu vou descer lá embaixo porque eu vou buscar minha esposa. Só que ele nem sabia onde estava a esposa dele, se ela estava viva ou não. E aí um outro rapaz que estava próximo dele, ouviu ele falar aquilo e começou a tirar sarro dele. Começou a debochar dele porque ele estava com a peruca na cabeça, uma peruca loira, alaranjada na cabeça. E ele não tirava aquela peruca por nada. Ele foi pro monte com aquela peruca, já estava com aquela peruca, ele não tirava por nada aquela peruca. E o que aconteceu? Nisso, estava até um pouco molhada aquela peruca dele. E aí aquele rapaz começou a tirar sarro dele, começou a debochar dele por causa daquela peruca, só que ele, ao mesmo tempo que ele ficou assim meio que receioso com aquilo, triste, até chorou, né, daquele homem ficar debochando dele, mas ele não tirou aquela peruca, ele se permaneceu firme, ele falou, eu vou buscar sim a minha esposa, eu vou procurar ela, eu vou saber onde ela tá, se ela tá viva, se ela tá bem, e ele foi atrás dela nessa casa, que apareceu no sonho. E aí o que aconteceu? Eu não sei como, mas de repente eu vi ele naquela casa procurando a esposa dele. Estava cheio de água naquela casa. E aí o que aconteceu, meus amados? Aí de repente passou um vulto azulado próximo dele naquela casa. E nisso, daqui a pouco eu me acordei. Só que aí, quando eu terminei esse sonho, o que aconteceu? Me veio o pensamento. Esse fogo que você viu cair do céu, esse redemoinho que você viu cair do céu, ele está em Apocalipse. Ele está em Apocalipse 5. Vai ler a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo está chegando. Leia a palavra de Deus. Leia o que está escrito em Apocalipse 5. Aí eu peguei e falei, o que será que significa esses selos? Esses selos que está falando na Bíblia. Que o rapaz falou comigo. E eu falei para ele que eram 5 selos. Aí eu falei, será que é 5 selos mesmo ou não? Será que são mais? Eu não lembro quantos selos que fala na Bíblia. Porque eu não me ligo muito assim em números, né? E nem sabia que falava em Apocalipse a respeito de selos. Naquele momento nem me lembrei disso, né? Aí eu peguei e fui procurar. Quando eu procurei, na palavra de Deus, estava escrito. Sabe o que, gente? Sabe o que estava escrito? Estava escrito em Apocalipse 5, que é a chegada do Senhor. Está falando a respeito da chegada do Senhor. João falando da revelação que ele teve. A respeito de quem foi digno de abrir os selos. Quem era esse? Então João, quando não foi achada aquela pessoa que era digna de abrir os selos, João começou a chorar. João começou a chorar porque ele não viu ninguém digno de abrir aqueles selos para que o Senhor Jesus Cristo pudesse voltar. Mas nisso veio um anjo até João e falou, não chores, porque tem um da tribo de Levi, de Davi, que é digno. E quem era esse, gente? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, gente. Então,
no momento em que eu tive esse sonho, eu não consegui ter entendimento de nenhum. Mas depois, através da leitura da palavra de Deus, depois falando com a minha filha, depois falando com essa moça que eu vim junto com ela ontem, uma coisa ligou a outra, gente. E como que eu podia saber que em Apocalipse 5 estava falando a respeito da chegada do Senhor Jesus? Como que eu podia saber disso, gente? Eu não tenho esse conhecimento. Eu leio a Bíblia sim. Peço ao Senhor para que venha fazer eu guardar a palavra de Deus dentro de mim, que me dê ânimo, força e coragem para praticar essa palavra. Mas eu não tenho esse conhecimento de saber a respeito de selo, a respeito de Apocalipse. Eu não tenho esse conhecimento, meus amados. Mas, no entanto, quando eu fui procurar em Apocalipse 5, que foi o que eu respondi para aquele rapaz, quando ele perguntou para mim, que eram 5 selos, é na parte que está falando a respeito da chegada do Senhor, meus amados. Se vocês quiserem procurar na Bíblia de vocês, procurem. Eu vou ler aqui para vocês agora o trecho. Olha aqui o que fala. Apocalipse 5:1. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Gente, isso é muito forte demais. Isso é muito forte demais. É o Senhor Jesus Cristo nos alertando de que Ele está chegando, meus amados. Se preparem, meus queridos, se preparem, procurem se santificar a Deus, procurem ter comunhão com Deus, meus amados, porque o Senhor Jesus Cristo está chegando a qualquer momento, meus amados. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o tempo é certo, o tempo é esse. Então vamos nos preparar, meus amados. São até 1000 gerações que Deus faz misericórdia, até 1000 gerações de Abraão. Então, meus amados, vamos nos preparar, porque a qualquer momento esse Senhor está chegando para buscar aqueles que são seus. Não vamos ficar desapercebidos, não vamos dar bobeira, meus amados. Vamos nos preparar para a chegada do Senhor. Se preparem, meus queridos. Procurem não me ouvir, mas procurem aprender na palavra de Deus. Porque eu sou, como eu falei para vocês, eu sou errante, eu sou falha, eu sou pecadora. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita, meus queridos. Então se baseiem na palavra de Deus e se preparem para a chegada do Senhor. Não dependam de nada nem de ninguém, dependam somente da palavra de Deus e da sua fé. Outra coisa, a minha filha estava falando, mãe, ela começou a rir quando eu falei que o rapaz estava com a peruca na cabeça. Ela falou assim, mãe, sabe por que ele não tirou a peruca? Mesmo que ele ficou com vergonha, mesmo que ele ficou triste com aquele outro homem tirando sarro dele, mas ele não tirou a peruca? É porque ele estava guardando a fé dele. É porque é o capacete da salvação. Então, meus amados, olha que coisa forte. Olha que coisa forte. E outra coisa, tem vários elementos aí que eu falei para as pessoas colocarem nos sacos de lixo. Naquele momento que eu falei para elas. Uma coisa, Deus fala o quê? Que Ele é a luz do mundo. O que foi que eu falei para as pessoas pegar? Pegar isqueiro, pegar fósforo. A luz, nós temos que ter luz. Nós temos que ter luz dentro de nós, em nossos corações. Nós temos que seguir a luz que é Jesus Cristo. E outra coisa, mandei pegar o alimento. O alimento é o que? A palavra de Deus, meus amados. Essa palavra é o nosso sustento, é o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus para que aqueles homens pudessem escrever ela, meus queridos. E outra coisa, fala também a respeito dos calçados. Eu falei para as pessoas, peguem todos os calçados que vocês conseguirem pegar, ponha dentro dos sacos. Para que aqueles calçados? É o quê? É o calçado, é a palavra de Deus, é o evangelho, meus amados. Calçar a nossa vida na palavra de Deus, no evangelho da salvação, meus queridos. Então, meus amados, vamos procurar nos consertarmos com Deus. Vamos procurar em Jesus a força, o ânimo e a coragem para nós conseguirmos vencer a nós mesmos, meus queridos, para que haja salvação em nossas vidas. Espero que todos vocês tenham tido a compreensão da palavra do Senhor e que Deus venha confirmar no coração de cada um que for sincero, de que é verdade isso daqui que eu estou falando, meus amados. Deus testificou comigo e eu acredito que Deus vai testificar com muitas outras pessoas que assistirem esse vídeo, meus amados, com sinceridade. Fiquem todos com Deus, que Deus venha abençoar cada um de vocês tremendamente, fazendo de vocês a própria bênção. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Me desculpem aí pelo vídeo longo, sempre eu falo que vou procurar fazer um vídeo curto, mas no momento em que eu estou falando com vocês, me vem inspiração, me vem coisas para falar, e eu tenho que falar nesse momento, meus amados, porque o momento é esse, é agora.
Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, fique com Deus. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui, tá bom, meus amados?